Fala galera, tudo certo com vocês? Diego por aqui para mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos continuar falando sobre respiração celular aeróbica, porém nós vamos focar na glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular aeróbica, certo? Lembrando que a glicólise é a quebra da glicose e aí a partir desse processo depois tem a segunda etapa e a terceira etapa da respiração celular aeróbica. Então fique comigo até o final desse vídeo para a gente poder aprender junto, beleza? E antes de continuar para o vídeo, eu quero te lembrar de algumas coisinhas. Deixa teu like, comenta aqui embaixo sobre dúvidas atreladas à aula ou sugestões de novos vídeos e novas aulas, né? Compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais, com os teus colegas de faculdade, de ensino médio e também te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações para dar uma força no engajamento, para o algoritmo do YouTube poder divulgar esse conteúdo também. E não esquece de me seguir lá no Instagram, @inside_biology, e vamos seguir agora falando de glicólise. Bom, para começar, vamos relembrar o que é respiração celular. É o processo pelo qual os organismos eles obtêm energia, que é o famoso ATP que a gente já viu no vídeo anterior, energia para a realização dos seus diversos tipos de atividades. Como, por exemplo, no nosso caso, nós precisamos de energia para caminhar, para correr, para jogar bola, praticar qualquer tipo de atividade física, para estudar, para trabalhar, para todas as atividades do nosso dia a dia, e inclusive durante o sono, certo? Então esse processo de respiração celular gera ATP. E dentro da respiração celular nós temos a aeróbica, que é o processo de respiração celular que ocorre obrigatoriamente na presença de oxigênio especificamente. Sem oxigênio, essa via não é ativada, e aí sim vai para a via anaeróbica. Além disso, como outra característica da respiração celular aeróbica, o que ela é? Ela vai gerar oxidação de moléculas orgânicas ou quebra de moléculas orgânicas, como carboidratos, lipídios e proteínas. E como principal molécula orgânica que as nossas células utilizam para geração de energia, nós temos a glicose. E aqui está a fórmula química da glicose. Por que eu destaco a glicose? Porque é a partir dela que nós vamos falar das demais etapas posteriormente, tá? Da glicólise, do ciclo de Krebs, da cadeia respiratória. Bom, e como terceira característica da respiração celular aeróbica, o oxigênio, que a gente já falou, ele tem um papel fundamental na terceira fase da respiração celular, que é lá na cadeia respiratória, que ele vai ser o aceptor final dos elétrons que estão sendo transportados pela cadeia transportadora de elétrons ou pela cadeia respiratória. Na aula sobre cadeia transportadora, nós vamos falar especificamente desse papel do oxigênio. E a respiração celular aeróbica, ela tem três fases ou três etapas. A glicólise é a primeira etapa, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. E hoje nós vamos falar exclusivamente sobre a glicólise, a quebra da glicose. Então, fique comigo nos próximos minutos que a gente vai apagar essa parte aqui e nós vamos montar o outro quadro da glicólise para a gente seguir com a aula, beleza? Então, segura aí. Primeira etapa da respiração celular é chamada de glicólise. O que é a glicólise mesmo, gente? É a quebra-lise da glicose especificamente. Então vamos falar sobre ela, tá? Inicialmente a molécula de glicose com 6 carbonos, tá? Aqui representando 6 carbonos especificamente, lembrando C6H12O6 é a fórmula da glicose. Gente, eu quero só destacar uma coisa. Dentro da glicólise existem muitos outros processos e reações químicas e participação de enzimas em tudo isso. Aqui é um quadro geral, de forma resumida, do processo da glicólise, certo? A glicólise ela é dividida em duas fases. Primeira, a fase de investimento, que é a fase onde há um gasto de energia ou um investimento energético. E a segunda fase é a de compensação ou de ganho energético. Nessa segunda fase, há o ganho daquela energia que a gente perdeu, que a gente investiu no início, mas também há o ganho
ganho de mais energia. Então, o saldo final de ATP ao longo da glicólise fica positivo. Pela primeira fase, então, de forma resumida, em algum momento da glicólise vai ocorrer a fase de investimento, que é bem no início. Essa fase de investimento é quando ocorre o gasto de duas moléculas de ATP. Duas moléculas de ATP, elas doam o grupamento fosfato, ou dois grupos fosfato, para as duas moléculas com 3 carbonos. Então, a glicose, ela é quebrada ao meio e ela vai ser subdividida em duas moléculas com 3 carbonos. E cada uma dessas moléculas vai receber um grupo fosfato, certo? Um grupamento fosfato, aqui um grupo fosfato e aqui outro grupo fosfato das duas moléculas de ATP que doaram esses fosfatos e ao final formou duas moléculas de adenosina difosfato. Bom, agora essas duas moléculas aqui com 3 carbonos e fosfatada, elas passam por outras reações e uma dessas reações é essa outra aqui, ó. Tanto essa molécula aqui quanto essa aqui, elas vão passar pelo mesmo processo. Ambas vão novamente receber um grupo fosfato. Aqui também recebe um grupo fosfato. Ao final dessa reação, nós vamos ter a molécula com 3 carbonos, só que cada uma dessas moléculas vai ter 2 grupamentos fosfatos ligados a elas, ok? E nessa reação especificamente, nós temos a formação de um cofator, que é o famoso NADH, certo? O NAD+, ele vai captar um hidrogênio e vai formar a molécula de NADH. Tanto aqui quanto aqui nessa reação, nós temos a formação de uma molécula e mais uma molécula de NADH, formando, ao final, 2 moléculas de NADH ao final da glicólise. Essas 2 moléculas de NADH, elas vão ser redirecionadas lá para a terceira fase da respiração celular aeróbica, que é a cadeia transportadora de elétrons, certo? Onde esses hidrogênios vão ser doados lá na mitocôndria para poder estimular o processo de produção de energia. Bom, próxima fase da reação. Nós temos agora a fase de compensação. Aqui no início eu tenho a fase de investimento ou de gasto de energia, onde eu gastei 2 ATPs. Certo? Porque cada ATP doou um fosfato para cada uma das moléculas que foram formadas a partir da quebra de glicose. Nessa fase de compensação, cada uma dessas moléculas agora, que tem 2 grupos fosfato, cada uma delas, elas vão doar esses grupos fosfato para a adenosina difosfato. E cada uma vai doar para 2 adenosinas difosfato. E vai formar o quê? 2 ATPs, adenosina trifosfato. Essas moléculas aqui, ó, elas apresentam apenas 2 fosfatos. Quando cada uma delas recebe mais um fosfato, elas transformam em ATP, trifosfato. E o mesmo processo acontece aqui nessa outra molécula, onde ela vai doar os 2 grupamentos fosfato, que vão se unir com 2 moléculas de ADP. ADP aqui, opa, ficou ruim aqui. Com as 2 moléculas de ADP e vão formar 2 ATPs também. Cada uma das 2 reações vai formar 2 ATPs, certo? E aí, olha só, vamos fazer uma conta bem básica. 2 ATPs mais 2 ATPs é quanto? 4 ATPs. 4 ATPs menos 2 ATPs que eu gastei ou que eu investi no início, eu fico com 2 ATPs ao final, certo? 4 menos 2, 2 ATPs. E ao final do processo, nós temos a formação de piruvato, 2 moléculas de piruvato, e essas 2 moléculas agora vão seguir a próxima etapa da respiração celular aeróbica, que é o ciclo de Krebs, certo? Então vamos fazer aqui uma conta, um saldo rápido da glicólise. O que a gente tem na glicólise? Nós temos, primeiro, ATP. Gastamos 2, mas nós ganhamos 4 ATP. Quanto nós ficamos no final? Com 2 ATPs, certo? Beleza. Ao final do processo, eu formei o quê? 2 moléculas de piruvato. 2 piruvato. Opa.
2 piruvatos. Eu formei 2 piruvatos. O que mais eu formei aqui? A partir de NAD+, eu formei 2 moléculas de NADH. 2 NADH. Então esse aqui é o saldo da glicólise. E esse aqui é um resumo da primeira etapa da respiração celular aeróbica. Lembrando, gente, a glicólise, tanto na aeróbica quanto na anaeróbica, ela não requer a presença de oxigênio. Ela ocorre sem oxigênio, certo? As duas ocorrem no citosol da célula, tá? Aquilo que eu já comentei com vocês no vídeo anterior sobre respiração celular. Essa foi a aula de hoje, galera. Não te esquece, deixa teu like, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram também, tá? Até a próxima aula. Valeu, falou, falou, falou!